Corre TMC. Quem escuta, sabe. Olá, olá! Bem-vindos e bem-vindas! Eu sou Mirelle Mosquela, você está no Corre TMC, isso mesmo, gente! Quem sabe escuta, quem conhece escuta, você que também é um apaixonado por corrida. Já fez a sua corrida hoje? Já correu ali os seus 5 quilômetros, os seus 10? Será que já você fez um longão? De 30 quilômetros, você está num ciclo de uma maratona? Conta pra mim qual é o seu grande objetivo desse ano, tá certo? Falando em 5 quilômetros, eu lembrei de quem? De quem? Dele, gente, claro, André Galvão, meu parceiro que tá sempre aqui comigo. Andrezito, bem-vindo, mais um Corre TMC na área. Tudo bem, Mimi? Você sempre com a pressão lá em cima, né? Já tá falando da minha distância favorita, né? Eu sou Mimi? brasileira, não desisto nunca e eu tenho certeza que até o final de 2026 você há de dobrar esta meta. Há de dobrar, quem não há de dobrar? Olha só, deixa eu mandar já de cara um abraço super especial pro Tarso Gouveia, que foi vice-presidente do Palmeiras. Boa! No último sábado, 6h30 da manhã, ele me mandou mensagem. Tava ouvindo, Corre TMC, feliz da vida. Olha, parabéns por mais esse programa. Eu falei, muito obrigado. A Mimi que manda e desmanda em tudo lá. E corre, faz acontecer, mas eu tô muito feliz com esse reconhecimento das ruas, Mimi, do nosso programa. E ainda é do Palmeiras? Foi vice-presidente do Glorioso, então tá bom, gente, tá ótimo. A melhor qualidade. Hoje é conselheiro do COF, né? O Conselho de Orientação e Fiscalização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, perfeito. Um beijo, um abraço e bora correr. Agora, Galvão, a galera também que está nos escutando, né, aqui no 100.1 São Paulo e também dials espalhados pelo Brasil inteiro, o TMC está no Brasil inteiro, a gente também está no YouTube, lá no canal no Corre TMC, segue a gente lá, TMC Esportes. Qual é então o nosso WhatsApp para que você entre em contato com a gente? Você do Rio de Janeiro, você de Curitiba, você de Brasília, você de Recife, você de Belo Horizonte, você em qualquer lugar do mundo que nos assiste pelo YouTube, TMC Esportes, pelo WhatsApp, troca ideia com a gente, DDD 11 30 25 1001, DDD 11 30 25 1001, mande sua mensagem, as melhores mensagens de áudio vão pro ar aqui no Corre TMC. Yeah, já tem mensagem, mas já eu vou colocar no ar. Sabe por quê? Porque chegou o momento da gente apresentar o nosso super convidado. Estávamos aqui conversando, né, Galvão? Sim. Ele foi um dos nomes mais citados na primeira temporada. Todo mundo dizia, ai, olha, e ele? Ou tinha uma conversa com ele também, falava da história dele. A gente, vamos ter que trazer esse personagem pra cá, né? Com certeza, um dos mais comentados do mundo das corridas, né? Ensinou muita gente, não foi, Mimi? Pô, ensinou muita gente, tem uma história brabíssima, gente. Um dos maiores treinadores aqui do Brasil, perguntei pra ele quantos alunos ele tem, passa de 500. Você tem ideia de quantos? Mais de 500, 600 e poucos corredores, alunos. Tá vendo? Não, bom demais. Então, seja muito bem-vindo. Tem um projeto de história, tem um projeto maravilhoso no Quênia. O cara entende pra caramba de corrida, então chega de papo, chega de apresentações. Bem-vindo, salva de palmas para Ademir Paulino! Boa, muito bom. Obrigado aí pelo convite. Tô bem contente, esses canais, como eu havia comentado com vocês, é muito legal que a gente consegue trazer mais informações para o corredor, que aumentou tanto o número de corredores no Brasil e no mundo. E a gente, a ideia é a gente trazer informação para as pessoas entenderem cada vez mais o esporte. Perfeito. Ademir, quem é Você Não Corre? Ai, nossa, difícil, hein? Essa... Bom, eu sou um atleta, eu comecei a correr com 10 anos de idade. O esporte, ele balizou as minhas ações sempre, desde o começo, desde final da infância, começo da adolescência, me tornar adulto, envelhecer, estou com 48 anos,
E, bom, eu... Não, velho você não é, não. Mas lógico que não, Você tá não vem- novo demais. Você não vem falar na nossa cara que a gente é velho aqui, não. Pode parar com isso. Não tem ninguém velho aqui, não. Temos a mesma idade, É quem tem... quase isso. Então, eu tenho essa história no esporte, então a corrida, eu não consigo me ver sem o esporte, né? Sempre pratiquei a vida toda, então faz parte da minha vida, assim, não tem uma coisa de gostar, não gostar. É o esporte que... eu fui escolhido pelo esporte, e então... É uma vida dedicada a esse esporte. Eu tô bem feliz do que o esporte também, porque isso que o esporte traz para nós é o que a gente se transforma com a prática, né? Não são conquistas, as conquistas fazem parte, são experiências, mas o que a gente tem aí, os benefícios, é o que a gente se transforma com a prática, né? Eu acho que isso é o mais legal. Quando você fala que você começou a correr com 10 anos e que você foi escolhido pelo esporte, era uma coisa que já vinha de casa, família, ou você que simplesmente olharam para você e disseram, esse menino precisa correr de forma mais séria? Como é que foi isso? A São Silvestre, né? A São Silvestre. Eu tenho a memória da São Silvestre, assistindo a São Silvestre com meus avós, com meus pais, com a minha família, no final de ano. Quando a São Silvestre acontecia, começava às 23 horas do dia 31, né? E era um momento ali que é muito especial, né? E como eu gostava muito de esporte... eu fui inspirado por aquilo, né? Num determinado dia, eu e mais um amigo que era a mesma energia que a minha, a gente, vamos até o McDonald's e volta correndo, vamos. Aí fizemos isso uma vez, começamos a fazer isso com 10 anos de idade. E aí um vizinho que nos viu fazendo isso, participava do único grupo que tinha de corrida no Parque Ibirapuera. Sabe aquelas coisas que... Único grupo. Único. Era pra acontecer, né? Exato, era pra ser. Exato. A gente treinava lá na Praça do Sino, e aí a partir daquele dia que eu fui nessa equipe, fui lá treinar com a galera, eu decidi que era o que eu queria pra vida, sabe? Que legal, né? Mas o mais louco é isso, né, Mimi? Você vê o único grupo. Quantos grupos tem hoje? Nossa, Ibirapuera. eu acho que o Ademir pode ter essa noção. Eu não tenho ideia, mas mais de 50 grupos de assessoria de corrida? Às terças e quintas, né, que é um dia que tem bastante gente, é próximo de 70 grupos oficiais que a gente tem ali no parque Ibirapuera, que é legal pra caramba, né? Tem de todos os tipos, todas as tribos, para o que você quiser. E, enfim, eu nunca imaginei que o esporte ia chegar nesse momento, sabe? A corrida ia chegar nesse momento. Porque naquele momento, lá atrás, falar de mim, eu tinha vergonha de correr na rua. Porque era um esporte que não era conhecido, né? Uma roupa diferente, você correndo na rua, todo o preconceito que existia naquele momento, né? Então, hoje ver as pessoas, em qualquer momento a gente vê pessoas correndo na rua, é muito legal saber que o esporte se tornou isso, né? Não, e muito interessante você poder acompanhar toda essa jornada, toda essa transformação da corrida. A gente estava conversando até antes, né, do programa começar. Você também sempre foi adepto do triatlon e também muito apaixonado pelo triatlon. Então eu queria que você contasse um pouquinho também da história do triatlon e aí quando é que a corrida, ou seja, esse único esporte acabou fazendo parte do seu treino, da sua vida, da sua rotina. Sim, a corrida foi o primeiro, né? E aí a corrida, a principal diferença de quem praticava o esporte naquela época é que eram pessoas vocacionadas. Então, ninguém entendia, as pessoas e o consciente coletivo não entendia o esporte como uma prática para melhorar a qualidade de vida, como a gente tem isso muito claro hoje, né? É verdade. Naquele momento, não. Era assim, você corre e a galera, assim, até hoje o pessoal fala essa pergunta, né? Mas você ganha, né? Porque era coisa de correr para ganhar.
Então, aquela galera que eu tive contato lá no início, aqueles corredores daquela equipe, eram corredores muito bons, né? Então, muito focado e pessoas que eram mais do que apaixonados. Era essa coisa do vocacionado mesmo. Poucas pessoas, mas um grupo muito bom. Então, eu aprendi a ser atleta já desde as primeiras vezes. Para de reclamar, vai lá e faz, faz o seu melhor todo dia, é um pouco melhor cada dia, tem paciência, ganha e perde. Todas essas coisas que o esporte vai te ensinando. Vai lá e faz sozinho, né? Não tem ninguém lá para, que bom, você tá bem. Não, vai e faz, fica quieto, tá tudo certo, né? Então, eu fui dessa escola, né? Eu fui já desde criança dessa escola. E aí, quando o triatlon começa a chegar no Brasil, 92, 93, né, de fato chegar no Brasil, os corredores, esses atletas, eles foram, de certa maneira, desafiados a fazer o triatlon. Então, eu era da corrida, começo a nadar também em lugares públicos aqui em São Paulo. A gente acha as piscinas para achar, isso é um outro capítulo, mas atrás de piscina pública, sem treinador, chegava lá, olha o outro como nada, tenta fazer igual, sabe? Uma coisa muito na raça mesmo. E aí consegui comprar a minha Caloi 10 lá atrás também, né? Eu venho de uma família humilde, mas meu pai entendia que eu também me dedicava para aquilo, né? Então consegui uma Caloi 10 e aí eu começo a fazer triatlon em 94 e fico no triatlon até eu entrar na faculdade, que em 99, 98. Então eu passo esses anos no triatlon e quando eu me formo, como eu estava falando para você, eu começo a trabalhar com o triatleta, porque o triatlon estava assim, tinha muitas pessoas, né? Assim como na corrida, mas o triatlon estava assim, no momento que parecia que ia ser o esporte do Brasil, uma loucura. Até chegar mais ou menos 2007, 2008, quando o triatlon ele começa a ficar mais elitizado, bicicletas começam a entrar no Brasil com mais facilidades, fica muito caro, e aí em 2009 eu começo a assessoria de corrida e tô até hoje, né, com essa assessoria de corrida, mas eu tive primeiro assessoria de triatlon e em 2009 para cá assessoria de corrida, mas sempre durante esse período sempre treinando, sempre competindo, sempre participando de provas. Agora, Ademinão, história incrível, inclusive quem está com a gente no YouTube também está acompanhando imagens aí, gente, olha só, esse é o treinão que ele, né, você acaba dando, esses são exercícios funcionais, como chamam esses exercícios, Ademir? Esses são exercícios educativos, né? Então, para a galera que não está vendo a gente aqui no YouTube, a gente faz repetições de movimentos que são da corrida e ali a gente está saltando, a gente está aquecendo, a gente está trabalhando coordenação, a gente está trabalhando um exercício em grupo, a gente está melhorando o gesto esportivo, então tem vários benefícios, né, esses educativos, e é uma parte técnica, né? A gente estava falando aqui, né, Galvão, da falta de conhecimento que a gente tem do nosso esporte, da cultura, e assim, a gente tem muitas pessoas que praticam o esporte, mas a nossa cultura do esporte, a cultura esportiva, de conhecer as pessoas, né? Todo mundo sabe do futebol, quem era dos anos 90, quem era dos anos 80, a gente entende um pouco do esporte, a gente sabe as posições, né? A gente tem um conhecimento do futebol. A corrida parece simples para quem olha de fora, mas ela tem todo esse também, tem toda essa diversidade, uma parte técnica. Então isso é uma parte técnica super comum do esporte e que eu trouxe como inspiração das minhas viagens ao Quênia e à Etiópia, né? Porque assim, o que eu penso é que muita gente, mas muita gente mesmo, assim como eu, né, só sai para correr, mas sem nenhum conhecimento de
de movimento mesmo, técnico, que deve ser feito. Ou até mesmo ajuda profissional, né? Simplesmente exato. coloca um tênis e, bora correr. É isso. Muita gente. Pra falar bem a verdade, que até hoje a imensa maioria corre assim. Vai pra rua e sai correndo. Eu fico imaginando, né? Numa corrida, por exemplo, na São Silvestre agora, 55 mil corredores. Gente, será que 10% dali, pelo menos 10%, tem um acompanhamento com um profissional, sabe? Deve ser esse número, mais deve ou ser menos. isso? Deve 10% de 55%? Talvez um pouco mais, mas enfim, a gente está falando da imensa maioria, o que o Galvão falou. Né? E que é legal, né? Que ao mesmo tempo, o que é legal, ao mesmo tempo tem os dois lados, né? Muito bom, porque é um esporte democrático. Total. Né? As pessoas estão se movimentando. Estão se movimentando, legal pra caramba. Mas aí, a partir daí, você falar, não, eu quero me desenvolver, né? No esporte. E o desenvolver, até pela falta de conhecimento, as pessoas acham que é só correr mais rápido. Mas não é, né? Não é só correr mais rápido. Eu acho que é exatamente o contrário. Prevenir lesões, né? Não, aí passa a ser assim, pensar no que corpo é esse, né? Você tá num corpo jovem, um corpo mais velho, você faz fortalecimento, você pratica atividade sua vida. Então, esse cuidado de fortalecer e trabalhar técnica e aí, né, toda essa complexidade que o esporte traz, né? Isso é um dos pontos aí que eu diria uma das partes importantes, que é a parte técnica. Eu, por exemplo, Mimi, eu não quero correr mais rápido, eu só quero terminar a corrida sem estar morto de cansado. Mas aí eu acho que vem um condicionamento físico, né? Musculação, pra você terminar bem os 5 quilômetros. Eu posso terminar 10 minutos mais tarde, mas que eu não esteja morto de ter cansaço. vontade de fazer mais 5. É isso que eu quero, que você tenha essa vontade. Pode ser, Mimi. Não, mas a gente fala aqui brincando, né, disso, da meta aí que eu tenho pro Galvão, mas essa também é a realidade. É a realidade, né? Uma pessoa que só corre 5 quilômetros, mas, gente, pessoas normais não correm 5 quilômetros, essa é a verdade. Ficar 40 minutos correndo sem parar... Tem que ter ali um mental bom, um condicionamento físico bom também. Porque assim, a gente meio que banalizou também, né? Eu vou correr 5. Querido, 5 quilômetros é bastante coisa, né? É por conta da baixa cultura esportiva, né? Exato. A gente tende a subestimar, né? São poucas pessoas, assim, igual o Galvão, que, não, eu tenho meus 5, tá tudo certo, beleza. Ele tá resolvido com isso, né? Então é legal, beleza, tá? Não é eu que vou incentivar ele, querer que ele faça mais, é dentro da vida dele aquilo que cabe e tá tudo certo. O problema é quando você quer melhorar, né, quer evoluir, e aí você precisa aí é uma outra coisa. Aí você já entra dentro do esporte, aí já vira uma outra questão. Aí é importante que você tenha alguém para te orientar com relação a treinamento. E treinamento é uma ciência, tá evoluindo a cada ano. O jeito que a gente treina hoje é totalmente diferente da maneira que a gente treinava nos anos 90, sabe? Diferente dos anos 2000, diferente de 2010, e agora o treinamento está num outro momento. Que legal. Né? Então, a evolução fisiológica que muitas pessoas estão aí estudando, ela vem evoluindo, né? Hoje o que está em voga é o treinamento norueguês, que é o tipo de treino fundamentado em muitos dados. A Noruega é um país relativamente pequeno, que tem uma quantidade enorme de atletas de endurance hoje performando, ganhando Olimpíadas, ganhando campeonatos mundiais, batendo recordes em esportes aeróbicos, porque eles desenvolveram junto, né, com a ciência, a parte de treinamento, sabe? Então, essa é essa dinâmica do esporte que muitas vezes a gente olha de fora e acha que é uma coisa simples, é só pôr o pé na frente do outro, né? Exato. E sem contar também que eu acho que com todas essas mudanças, todas essas transformações, vieram
também, né, como você disse, tecnologia junto com a gente, né? Ou seja, tênis mais confortáveis, vem placa de carbono, apesar que eu sou muito... pra mim, o tênis placa de carbono não é pra todo mundo, né? A gente depois faz essa discussão aí, mas eu acho que vem também outros equipamentos e outros acessórios pra facilitar também a vida desse corredor. Sim, mas a corrida, né, e aí até levando para essa experiência que eu tive na África, os melhores corredores do mundo, eles saem de uma região que é uma das regiões mais pobres do planeta. Então, a galera, uma família média, vive com menos de $30 por mês, sabe? Meu Deus. Então a gente está falando isso, desse lugar saem os melhores corredores do mundo. Então, só de pensar nessa história, a gente entende o quanto esse esporte é simples. Né? Porque se tivesse alguma barreira que precisasse de dinheiro, que precisasse de uma estrutura, que precisasse... não iam ser eles. Não, eu entendi o seu recado perfeitamente. Quer dizer, se precisasse do melhor tênis para se tornar o melhor corredor do mundo, né? Se precisasse da melhor roupa que gruda no corpo, que dá... que tem a tecnologia antitranspirante. É isso. É isso, perfeito. Esses rapazes quenianos todos, essas mulheres quenianas todas, elas não teriam chance. Então vamos falar desse assunto, porque você fez um projeto, você desenvolveu um projeto que chama Kenya Experience, onde você tem uma ideia incrível que você compartilha, né, com seus alunos, você leva até os alunos também, que tem a oportunidade de viajar até o Quênia e conhecer a tribo dos Kalenjin, isso? Kalendins, que é reconhecido então mundialmente, né, por ter corredores, por produzir alguns dos melhores corredores do planeta. Conta pra gente como é que tá sendo essa transformação, porque pra mim é uma transformação. Quando você chega lá e vê esses corredores, né, correndo, assim, com a roupinha do corpo, sem relógio até, sem, né, com tênis bom, mas assim, uns bons, outros não, mas eu escutei também, Ademir, que isso vem também desde a infância, né, das crianças que correm até as escolas porque não tem transporte público. Então a corrida também faz parte do dia a dia dessa criança que tem que estudar e ela vai correndo até a escola. A gente tá com a imagem aí no YouTube, né, pra quem não tá assistindo no YouTube, tudo terra batida ali, né? Terra batida, exatamente, olha aí. Grandes grupos, né, essa história é a história do Quênia, né, eu fui em 2017. Primeira vez? Fui a primeira vez e passei 3 semanas nessa tribo, né? O Quênia, ele é formado por 43 tribos e a tribo dos corredores, que está na cidade de Iten, que fica à beira do Vale do Rift, uma área belíssima no noroeste da África, e está lá sitiado a tribo dos Kalendis. Essa tribo, ela... se tornou especialista na corrida. Então o que eles fazem hoje, essa cidade vive da corrida. É a principal atividade deles. Todo mundo corre. E o esporte, ele chega depois da prática, porque a corrida, na verdade, é uma atividade natural do ser humano, que inclusive a nossa formação física, como a gente tem perna, quadril, joelho como um amortecedor, o pé como uma espécie de trampolim, a troca respiratória, como a gente faz, o suor, a utilização do oxigênio pelos músculos, a eficiência que a gente tem como ser humano, o esporte, a corrida desenvolveu a gente. Né? Então, ele se torna esporte aqui, nesse momento. Mas, quando a gente volta, os nossos ancestrais, a corrida, ela era utilizada para se locomover, para fazer caçadas de resistência. E essa galera que está naquela região ali, que eu estou comentando, né, o noroeste da África ali, os quenianos, os etíopes, os ugandenses, tanzanianos, todos esses que são especialistas na corrida, são um povo que estão na Terra há muito tempo. Há muito tempo. São as primeiras aparições de hominídeos na Terra, Homo sapiens, datam daquela região. A Lucy, o nosso mais antigo ancestral, está lá no museu em Addis Abeba. Então, a corrida, ela é praticada por aquelas pessoas a vida inteira. Geração após geração, correndo 40 quilômetros, 30 quilômetros para se locomover. Era a forma de locomoção. Só que
Quando chega os anos mais ou menos no final da década de 70, início dos anos 80, um treinador, podemos chamar assim, vai para lá para fazer um trabalho social e ele queria fazer um trabalho de corrida com aquela galera, de futebol com aquela galera. E quando ele chega lá, ele falou que a galera não curtiu a bola, não tinha cultura, não quiseram, tinha que juntar pessoas, ele não conseguiu. E ele ia passar 2 anos lá, ele falou, bom, então eu vou treinar esse pessoal aqui na pista. E ele começa a treinar a galera dentro da escola e aí, passando um tempo, ele falou que não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, porque ele não tinha referência da corrida e não sabia com relação aos outros. Teve uma competição ali próximo do Quênia, ele leva esses atletas, e de 11, 12 atletas que ele leva, nas modalidades que tinham, eles trazem 8 medalhas. E aí ele falou, bom, tem alguma coisa... Surprise. Tem uma coisa diferente aqui. Então, ali começa a história da corrida. Com o Brother Colm, esse é o Brother Colm, que é um inglês que mora lá até hoje. Eu tive contato com ele me contou essa história. Olha, que legal. Que maravilhoso. Então aí começa a história dos corredores. E ele liga a corrida com a escola, o que é muito legal. Então, todos os corredores, eles, de certa maneira, eles além de estar estudando, eles têm uma ligação com a escola, porque o lugar é muito pobre e as escolas, elas acabam sendo um ponto de patrocínio para esses atletas. Então, eles vivem lá na escola, tem alojamento para eles comem lá dentro, né? Então, ele faz essa ligação e também ele é o primeiro a incentivar as mulheres, porque ele começa com os meninos, porque ele trabalhava numa escola de meninos, as escolas são separadas, e aí ele começa a incentivar as meninas a correrem também. Isso, 83, 84, as mulheres começam a correr. Então, esse movimento, ele começa ontem, né? A gente está falando do começo 40 dos anos atrás. Exatamente, Galvão. Da nossa idade. Exatamente. Então, assim, é um movimento que começa e aí eles enxergam na corrida uma forma de ascensão social, por conta eles percebem quanto das conquistas, isso, né? E a cultura, ela se forma assim. A gente falou bastante, eu falei da cultura brasileira. A cultura, ela se forma assim, né? Você é campeã, ele quer ser campeão igual você, eu também, o outro também. Daqui a pouco tem um monte de campeão. É 1, é 5, é 50, é 500, né? Então é isso que aconteceu. E a cultura que eles têm da corrida é uma cultura, conversar com qualquer um atleta lá nesse lugar, é como se você conversasse com um especialista, PhD. Todos eles conhecem tudo, sabem dos atletas que são bons. Eu chego lá, eles falam de Joaquim Cruz. Que legal. Joaquim Cruz. Que se hoje, você for numa escola aqui no Brasil... Não sabe, ninguém sabe. Você não vai encontrar um que... Eu falo, lamentavelmente, eu falo que até se eu for conversar com as minhas filhas, elas vão ter dificuldade. Não, o JJ. Você não falou do JJ? Nós colocamos no ar aqui. O JJ é um cara que não era pra conseguir andar no Ibirapuera. Exato. Sabe? E as pessoas não sabem da história JJ José João da Silva. Isso. Da Silva, que foi bicampeão da São Silvestre nos anos 80. E ganhou depois do Brasil ter 10 anos, não sei. Não, ele quebrou o jejum de 34 anos. O maior jejum da história da São Silvestre. Exato, JJ, aquela vitória icônica, né? Enfim, então, voltando para os quenianos, é essa história, né? E aí se forma essa cultura e é um lugar incrível, porque você imagina um lugar de 25 mil pessoas que todo mundo corre. É a cidade da corrida. É a cidade da corrida, a gente vai falar mais sobre isso. Tem ouvinte na área? Tem muito ouvinte falando com a gente, tá no Corre com a gente, então vai pro ar aqui no Corre TMC. Fala galera do Corre TMC, tudo bom? Meu nome é Pedro e eu comecei a correr faz 1 ano e 5 meses pra tentar melhorar o meu condicionamento físico, né? Porque eu tava muito parado por conta do trabalho, eu não fazia muita coisa e decidi achar um caminho pela corrida. E desde então eu sinto que minha
vida tem melhorado muito, né? Por conta da melhora da minha saúde e também pela melhora da minha saúde mental. Hoje em dia eu tô correndo umas 3, 4 vezes por semana e agora eu pretendo até tentar uma corrida oficial de 10 quilômetros por aí, né? Muito bem. Pedro, adorei, obrigada por ter mandado mensagem e falar muito também do mental, né? É isso. Que o mental é importante. Já eu tenho uma pergunta pra fazer que ficou no primeiro bloco, né? Pro Ademir, que é essa relação do esporte mental e cansaço. Já a gente vai falar sobre isso. Pedrão, espero que você consiga fazer então os seus 10 quilômetros muito em breve. E tem mais um? Tem mais WhatsApp? Então, Fala, sim. galera Bora. do Corre TMC, acompanhando vocês desde sempre. Comecei a correr fazem 2 anos. O começo foi porque eu precisava me exercitar, estava sedentário. Minha meta é conseguir correr 5 km em 30 minutos. Isso me ajuda muito na minha saúde mental, me tranquiliza, ajuda na minha saúde, melhora a minha resistência e também consigo me tranquilizar e esquecer os problemas da vida. cara, é isso. Cada correr e esquecer os problemas da vida. Quando a gente corre, a gente tem um momento ali que todo mundo fala que é o flow. O Ademir pode falar pra mim melhor sobre isso. Que você tá tão ali numa sintonia, numa sinergia da corrida, que a corrida ela acaba passando e você nem vê. Quando você vê, esse é o famoso flow, Ademir. Você pode até acrescentar mais coisas pra mim, além de sintonia, de sinergia, do movimento que você tá. Talvez uma mente mais descansada, porque um corpo pronto. Cada um tem a sua relação com a corrida. Exato. Né? Sim. Então, imagino que cada um tenha o seu flow também. Isso. O comum aí, que é legal ouvir esses depoimentos, porque são muito reais, né? E é o que a gente vê hoje no aumento da busca do esporte, da corrida, como maneira geral. Mas o que é comum para todo mundo é que todo mundo precisa se mexer. E o correr, ele, como eu disse antes, ele é natural do ser humano. Então, obviamente, vão ter pessoas que não vão conseguir, que vão ter algumas questões físicas, né? Mas mesmo assim, o correr é natural. E o nosso corpo, a parte hormonal, e como o nosso sistema funciona, né? O nosso organismo funciona, ele depende do movimento. Tá? Tem alguns hormônios que a gente só tem essa produção aumentada quando a gente está em movimento, quando a gente está se mexendo. Então, não tem como você praticar atividade física e não melhorar a sua qualidade de vida. Eu diria, inclusive, que é parte vital. A gente está hoje no momento da sociedade que a gente pode ser totalmente sedentário, né? Inclusive hoje o novo tabagismo, entre aspas, é passar mais de 4, 5 horas sentado, né? O movimento, ele é super importante, não só para ganhar condicionamento físico. Condicionamento físico é um meio, mas enfim, ele é super importante. Aí falando do flow, esse flow que isso é legal que as pessoas entendam, que a gente tem níveis, assim como um nível de condicionamento físico, a gente vai ter um nível de concentração que a gente vai conseguir fazer para, por exemplo, correr. Né? Então, quanto mais você conseguir ficar mais tempo concentrado, né? E concentrado é você estar no momento presente, é você estar com toda a sua energia para aquilo que você está fazendo. Então, esse é um exercício importante quando a gente vai correr. Se você está concentrado, não está com música, está ali fazendo, concentrado na sua respiração, qual que é o barulho do chão, nos carros que estão ao redor, se tem pessoas, o passarinho, a árvore, essa atenção externa e interna, que já é bastante coisa. Quanto mais você vai desenvolvendo essa concentração, a gente vai entrando num nível mental onde o nosso cérebro, ele vai baixando as ondas cerebrais e a gente vai entrando numa espécie de
meditação, né? A gente Doideira. medita, o movimento repetitivo leva a isso, leva a essa meditação. Então, se você está concentrado ou na busca dessa concentração, você tem mais condições de entrar nesse estado meditativo. E o estado meditativo, ele tem algumas características. Uma delas, o tempo, ele se desenrola de uma outra maneira. Então, muita gente fala que correu uma maratona, ou fez uma prova, ou correu 10 quilômetros, ou saiu para correr no parque, e nem percebeu o tempo passar, né? Porque ele estava concentrado, né? Entra nesse estado, que é um estado meditativo. Nosso cérebro diminui as ondas cerebrais, a gente entra num estado de meditação, né? E isso, todos os esportes podem gerar isso. O que é legal as pessoas entenderem que isso, assim como o condicionamento físico, você pode trabalhar. Isso, né? Que é legal. Eu fiquei curioso, por exemplo, você falou de vários fatores externos, né, que de repente podem influenciar, e aquela pessoa que ela tem como costume, né, sei lá, escutar alguma música ou um programa de rádio, enfim, né? Pode ter gente agora ouvindo Corre TMC enquanto pratica exercícios, né? Essa também é uma forma de concentração ou é muita informação que dificulta, por exemplo, entrar nesse estado de meditação? Aí a gente tem um outro objetivo. Essa pessoa que está correndo com a música, né, com o estímulo áudio, ela tem um outro objetivo. Tá ali correndo, ouvindo uma coisa, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de se concentrar, né, você está com a sua energia em uma coisa só. A ideia, aí eu convido as pessoas que correm com música, eu convido a que elas tenham essa experiência de, sei lá, eu corro 3 vezes por semana, todo sábado eu vou correr sem a música. E aí é onde a mágica acontece, porque todos os caminhos de evolução nos levam para dentro. Então, a música é algo a mais ali, fazer um som a mais, te colocando, né? Outra coisa para você perceber. Se você quer realmente chegar nesse estado meditativo, você ir trabalhando entender que é um processo. E aí uma dica que eu dou é assim: sai para correr, no final da corrida, tenta identificar quanto tempo você passou concentrado. O começo eu estava com a cabeça agitada, no meio foi uma delícia, eu me concentrei, no final já queria acabar. Então, sei lá, 40% do meu tempo eu estava concentrado. E aí, com essa consciência, aos poucos você vai alongando isso. Uma das coisas que eu tenho, né, com a prática há tanto tempo, eu tô aqui conversando com vocês, se daqui a pouco eu sair para correr ali, né, vai dar 5 minutos, eu já tô no estado ideal para prática. Tranquilo, concentrado, prestando atenção no meu corpo, sentindo como eu estou, porque cada dia é diferente. Você pode até falar que você corre 5 km todo dia no mesmo percurso, mas cada dia a sua sensação vai ser diferente, sabe? Então, esse é um outro lado que você pode ir desenvolvendo, que é muito legal do esporte, que na verdade aí é você se conhecer mais, né? É esse mergulho profundo. É isso, né? Ou seja, um mergulho profundo de você poder conhecer você mesmo e o templo que você vive, né, gente? Nosso corpo é o templo que a gente vive. Então, assim, como a gente tá cuidando do nosso corpo, né? A gente fala tanto de longevidade. Então, como é que você que tá me ouvindo agora está cuidando do seu corpo, né? E principalmente também, voltar agora pra corrida, né? Tente fazer, então, sem o fone de ouvido. Tente entender como desafio. É que você corre com fone? Eu corro com fone. Já correu sem fone?
Running? Já uma corri. vez? Não, já corri. Mas achou um saco ou não? Acaba, né? De repente você tá escutando um negócio e acaba, aí você continua foi porque correndo. acabou a né? bateria, né? Deve ser, putz, que saco. Você continua correndo, né? Eu assim, eu não tenho regra nenhuma na vida, né? Mas a única coisa que eu penso é que quando eu comecei a correr, eu gosto de terminar os 5 quilômetros sem parar, né? Então, se parou a música, parou fazer o quê, né? Parou. Na verdade, eu quase sempre estou escutando alguma coisa, né? O problema de jornalista, Ademir, é que jornalista tá ligado no 220 o tempo todo. Isso né? é verdade. Mas aí é um bom Esse é um problema, tempo, acho que maior ainda pra nós. Mas aí pode ser um bom tempo pra você pegar pra você, sabe? Deixar um pouco... Não dá uma angústia? Tá, mas... É que você tem costume. Do quê? A Mimi, ela é certinha. Então, quando ela corre de manhãzinha, cedinho. Não tá acontecendo nada de manhã. Você corre 5 horas da manhã, pô, não tá acontecendo nada. Eu não, eu sou tudo errado. Então, eu vou correr à tarde, eu corro no meio do dia, né? Ou vou pedalar no meio do dia. Então, porra, já tem uma sensação assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Eu preciso me atualizar. Será que tal coisa aconteceu, não aconteceu? É um desafio, eu acho legal pra caramba. E esse lado mental é muito bacana, porque é exatamente isso, esses caminhos todos, é a gente voltar para nós, né? E é o autoconhecimento, esse que é o legal, né? O produto de tudo isso aí é você se conhecer mais, né? Você se conhecer mais, você, enfim, crescer, né, como ser humano. Não, sensacional. Eu só tô de olho aqui porque meu produtor falou assim: alô, Mirelle, tem WhatsApp de ouvinte com perguntas para o nosso convidado. Opa, que legal. Então, bota colocar no ar. Fala, galera do Corre TMC, beleza? Meu nome é Denis e minha pergunta agora vai pro Ademir. Gostaria de saber qual a importância do sono para a corrida e se isso impacta em alguma coisa no meu desempenho. E já aproveitando, gostaria de também parabenizar pelos projetos sociais na África. Fechou? Valeu. Boa, Ademir. Então, falando sobre o sono, o descanso, o quanto isso impacta na corrida. O Ademir vai responder. O ouvinte, eu acho que eu perdi o nome do ouvinte. Fala, galera do Corre TMC, beleza? Meu nome é Denis. É Denis, pô. Eu confundi tudo aqui, ó. Boa, Denis, tamo junto. Denis. Legal, galera, ouvindo e participando, hein? 3025-1001, DDD 11 3025-1001. Mande sua mensagem de áudio pra gente. Boa, Ademir. Nossa, isso aí abre um canal muito legal, que, de novo, né, levando pros melhores corredores do mundo. O que eles fazem, um dos diferenciais desses atletas é fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito. Então, qual que é o básico? O sono, a gente vai desenvolver isso, alimentação, o que a gente coloca como combustível para dentro do nosso corpo, o treinamento. Então aí a gente tem esses 3 pontos como a base importante para você evoluir, se alimentar bem, dormir e comer, né? O sono dos anos 2000 para cá, a gente vem entendendo a importância cada vez maior do sono, e não só para o esporte, para tudo. Né? O sono hoje, a gente chegou num nível que os atletas é o que a gente chama de novo doping. Os atletas dos últimos, podemos falar aí dos últimos 8 anos, 10 anos, os atletas têm uma quantidade de sono muito maior e um cuidado com o sono muito maior. Qual o cuidado que eu tenho que ter com o sono? Dormir no mesmo horário, rotina. O nosso corpo, ele funciona super bem com a rotina, né? E rotina, quando a gente fala rotina, muita gente fica pensando, aquela coisa chata, né? Não, rotina de ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, né? Isso é fundamental. E um outro ponto, ainda que as pessoas às vezes não entendem, é que nós, seres da natureza, o melhor horário para a gente dormir é entre 10 e 6 da manhã. Né? Então você jogar lá pra frente, eu durmo da 1 às 9, ok, dorme até 8 horas, mas é diferente.
é diferente pelo ciclo do sol, por todo o processo, né? A gente está inserido no meio, né? Enfim. Então, o sono hoje é o novo doping dos atletas. Eu vou trazer um dia de um atleta queniano para vocês entenderem o quanto eles entendem a importância do sono. 6 horas da manhã, todo mundo sai para correr. A 0 hora, a hora que o sol nasce. Antes disso, está escuro, não tem luz na rua, então 0 hora eles estão na rua. 6 horas da manhã, a hora que o sol está nascendo. Então os atletas saem para correr, vão ter um treino ali de 1 hora, 1h30, 2 horas, próximo das 8 da manhã. Esses atletas vão para casa muito rápido, termina o treino, tem 200 atletas ali, 400 atletas, está todo mundo ali, terminou, e termina geralmente no mesmo local ali, eles estão ali, eles já rapidamente saem, né? Eles entendem que ali é um momento que você pode ficar doente, uma janela imunológica. Então, quando a gente termina o treino, a gente tem uma janela imunológica que a gente precisa se alimentar e descansar, né? A gente desequilibrou o organismo, quanto mais rápido você equilibrar o organismo, melhor aquele treino saiu para você. Então eu posso te falar que você pode fazer um treino, dependendo do que você comer, da quantidade de horas que você dormir, esse treino não valeu tanto quanto poderia ter valido, né? Você não se alimentou, não deu o alimento certo, descansou pouco. O organismo não recuperou como deveria, tá? Então, voltando lá para os atletas. Chegaram próximo das 7h30 da manhã, saíram, foram para casa, rápido para casa, chegam, esse é o momento de comer, eles comem, e aí logo depois da comida, o que eles fazem? Dormem. Olha só. Logo no pós. Logo no pós. E aí, esse retorno é assim, chegou em casa, comeu, deitou. Porque é aí, nesse momento, que ele está garantindo que o corpo vai fazer o melhor aproveitamento daquele treino. Se ele for para a cidade, caminhar, começar a trabalhar, ter o dia a dia de uma pessoa amador, né, que é a maior parte da gente, né, se ele vai diminuir então dorme. Depois dorme, retorna, né, passa o dia ali, não sei o que, almoça, geralmente tem o segundo período, próximo das 15 horas, 16 horas, os atletas correm de novo, esse segundo período geralmente mais devagar, num trotinho, voltou para casa, deita e dorme. Muitas vezes eles não dormem, eles só ficam deitados, né? E aí levanta ali por volta das 5h30, 6 horas da tarde, aí faz alguma coisa, faz o que tem que fazer em casa e não sei o que, 9 horas da noite, 9h30 da noite, vai dormir, sabe? Então, isso eu vi no Quênia. E os atletas que já vieram para o Brasil, que muitas vezes ficam na minha casa, é exatamente isso. A galera chega na minha casa e você não vê os caras. Você vê os caras de manhã, sai para correr, vê no almoço, vê no jantar. Durante o dia, eles estão descansando. Então, Denis, é fundamental. Se você quer evoluir como corredor, se você quer ter um lado cognitivo melhor, se você quer trabalhar desperto, quer trabalhar melhor, você dorme. E o sono, ele não tem aquela coisa de, eu durmo pouco, de segunda a sexta, no sábado e no domingo, eu vou dormir mais. Não adianta, você perder o sono é inegociável, né? Inclusive, algumas doenças cognitivas estão ligadas à baixa qualidade e tempo de sono. Tá? Várias doenças de ordem cognitivas, né? Alzheimer, demência, né? Por conta da qualidade e da quantidade de sono. Cara, deu uma aula, né? Que aula, não, exatamente. Eu só tô aqui de boca aberta, porque que aula de Ademir Paulino falando de corpo humano pra gente. A gente aprende, cara. Muito. Você dorme muito ou você dorme pouco, Galvão? Eu durmo, eu não tenho problema pra dormir, mas o problema aí, agora ouvindo, né, o professor Ademir, o problema é o horário que eu durmo, né, porque na minha área, né, eu trabalho com jornalismo esportivo e com futebol, na minha área muitas vezes é impossível dormir 10 horas da noite, é impossível, né, eu tô trabalhando mesmo com um jogo que vai até, a gente sai do ar meia-noite aqui na TMC, a gente tá saindo do ar, saindo da rádio para voltar para casa meia-noite, então isso acaba atrapalhando, essa rotina de sono eu não consigo ter no meu trabalho, mas pelo menos as horas de sono eu consigo.
E você, Mimi? Olha, agora janeiro tá tudo doido, né? Tô Tá sabendo. tudo maluco, 1h da manhã tô ao vivo no ar lá na TV. Você tá mesmo. Né? Mas a partir de fevereiro eu volto com a minha rotina, o meu treino e o que eu falei pra ele também, pra Ademir, eu adoro acordar às 5 da manhã. A Mimi gosta. Pra correr, eu me sinto Mimi bem. é o exemplo. Vou em jejum ali, me sinto leve e também 9h30 eu tô na cama. 9h30 eu tô na cama, 9 horas eu vou pra cama, aí demora um pouquinho, 9h30, 10 já tô capotada. E aí 5 horas já começa o dia, já saio 5h30 e já vou correr. Falando em correr, esses dias eu fui fazer um treininho por São Paulo e acabei conversando com uma amiga queridíssima que eu perguntei claro pra ela, né, quem é você no corre? Então chega mais. Meu nome é Stephanie Crispim, eu corro há uns 5 anos, mas fielmente esse ano, devido a alguns projetos de maratona, eu tô focando mais. O maior desafio, eu acho que é a mente, porque a gente briga muito com a mente. A nossa perna até consegue, mas a nossa mente é algo que vai nos burlando, né? E ali, será que eu consigo? Então acho que impacta mais hoje em dia, não é uma dor crônica, mas sim o pensamento, né? Será que eu consigo? Então, quando a gente tira isso do nosso campo de visão, as coisas acabam um pouco mais leve. Só comece, não olha pra trás, não olha velocidade, negócio de esquece isso, roupa, tênis. Comece com o que você tem, com a sua vontade que vai dar certo. Então, bora correr 10 km, bora aumentar também. 15, 21, 42, bora lá. É muita pressão. Maravilhosa, Stephanie. Obrigada. Beijo, Stephanie. Valeu. E mais uma vez, né, falando do mental, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Vamos falar então daquele nosso bate-papo, né, falando do esporte mental e cansaço, que você ia começar a falar pra gente no comecinho do programa? Sim. O lado mental, né, ela colocou muito bem, né? Ela falou que a perna vai e muitas vezes a cabeça não vai. O nosso corpo nunca vai parar a cabeça. A nossa cabeça para o nosso corpo. Essa é algo que eu constatei nesse esporte ao longo desses anos, né? E acompanhando atletas. Tem vários aspectos mentais que a gente poderia falar. Eu comecei a falar lá atrás da questão da concentração, né? O quanto você consegue se concentrar e entrar num estado meditativo. Esse é um ponto importante. Mas, por exemplo, o que ela falou ali é o que a gente chama de comunicação interna. Como que é a sua comunicação interna? Né? A comunicação interna é aquilo que você pensa quando você está correndo. Né? Os seus pensamentos, eu vou até os 5, você falou já um pouco aí. Você falou, eu não paro. Então, você já tem isso aí como uma premissa e uma questão, já tem essa comunicação, né? Não vão parar. E eu já caí, me ralei, eu vou terminar. Exatamente. Eu já fiz isso. Então, essa comunicação interna, a gente também tem que ir desenvolvendo. Tem muita gente que começa a correr e aqueles pensamentos que eu tenho certeza que todo mundo já teve, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu não comi bem. Por que eu faço isso? Eu canso muito. Mas fica pensando eu que tá sou mulher. O que tá acontecendo em casa também. Né? Então, esses são os negativos, os que eu falei, né? Eu já sou mais velho, eu nunca fui bom para esporte, sabe aquela coisa que vai te colocando para baixo? Esses são os negativos, né? O que você falou é outra categoria, é a categoria da mente agitada. Então, eu falei de estado, né? Para você ler um livro, você precisa ter um estado, você tem que estar tranquilo, tem que estar sossegado. Senão você lê uma página, sua cabeça, você vai embora, né? Então, aí tem o outro, que é a mente agitada. Então, tem os pensamentos negativos
tem o outro aqui que a gente falou, a mente agitada, que é o que você falou, que você fica lá e muitas vezes você fica, pô, o que tá acontecendo? O que vai ser? Daqui a pouco, será que já me ligaram? Vai ganhar? Será que o Verdão já fez gol? Não, nem dá, né? Pra você correr durante o jogo, assim, nem dá. Melhor não, né? Nem dá. Mas eu já fiz corrida assim, ouvindo o jogo. É legal. É legal. Então, outra categoria, mente agitada, né? E aí, uma outra categoria que seria o ideal é a mente neutra. Que é a mente que você está presente numa dimensão um pouco maior, você se transforma naquele momento. Você se transforma no agora. Que é, se você está correndo, você vira o corredor, né? E aí você não está se questionando se está certo, se está errado, você não está questionando, você não está se julgando, né? Pô, eu tô mal hoje, ou tô bem, ou tá legal, não tem o julgamento, né? Aí é o melhor estado para a gente conseguir estar durante a corrida. É o estado do... Eu não gosto de falar de não pensar, porque o não pensar é difícil, né? A gente imaginar. A gente sempre está pensando alguma coisa, mas está presente. Está ali presente naquilo que você está fazendo. Inclusive, o pensamento positivo, ele também não é tão legal. Porque ele, né, de certa maneira, é um julgamento. Eu tô bem, hoje é meu dia, hoje eu sou corredor, não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, acontece qualquer coisa, você vai pro outro extremo. Você já fala, né? Já vai pro outro extremo. Então, o lado mental desse esporte, inclusive da maneira como a gente pratica, eu posso afirmar que esse é um esporte mental. Mental. Independente do nível e do talento físico que você tem, você vai precisar da sua mente. E aí você vai precisar de quais as virtudes que você precisa. Paciência. Calma, você não começa a correr e termina 10 quilômetros. Você constrói 10 quilômetros, né? 5 quilômetros, é paciência, é 1 quilômetro de cada vez, é um passo de cada vez. Paciência, resiliência, aguentar fortaleza, é difícil, você tá sozinho, né? Muitas vezes você tá sozinho, então, cara, qualquer dificuldade que tiver lá, eu caí no chão, eu continuei, né? Então são virtudes que você vai desenvolvendo e que nada disso é físico. O físico, ele é só aquela parte mais superficial, né? O esporte, quando a gente vai praticando, a gente vai entendendo que são todas essas características e virtudes inerentes do ser humano, né? Então, a mente, pessoal, trabalhem a mente, se concentrem no momento presente, entendam que assim como o condicionamento físico, você melhorar você deixar a sua mente preparada para correr e mais fortalecida é uma construção também. Né? Que exige consciência. A chave do sucesso. Então, Galvão, acredita. Não, acredito. Que os 10 quilômetros, eles vêm até... deixa, ele só tá me enrolando. Ele ficou 2025 só me enrolando e ele vai me enrolar também em 2026. Você é um sem vergonha. Não, imagina. É impressão sua. Não, cara, que bate-papo legal demais. Sensacional, cara. Uma aula mesmo, olha. Muito gostoso a gente ouvir e aprender assim, Mimi. Não, foi incrível. Mas antes eu tenho aquele quadro. Lembra aquele quadro? Eu Vamos gosto. fazer com ele pra gente encerrar? Eu gosto. Então, Qual é o quadro, Galvão? O quadro é bom. Eu corro ou eu passo? São umas perguntinhas assim, diretas, mas assim... o que você lembrar, você faz também. O professor, ele tem... Já que ele deu aula em tudo, né? Agora vamos ver o que é bom e o que é ruim. Vamos lá. Ademir Paulino, relógio tecnológico, você corre ou você passa? É uma ferramenta super importante, mas tem os dois lados, assim como qualquer coisa, né? Os corredores antigamente não utilizavam e sabiam dos próprios ritmos. Então, se souber utilizar, eu corro. Eu corro, Então você corre. Corro. Tênis de placa. Ele é feito para alta performance.
Se a gente fosse falar a quantidade de corredores percentualmente que precisam de um tênis de placa, a gente poderia falar de 5% de toda a galera que está correndo precisa de um tênis de placa. Antes disso, perder meio quilo, treinar um mês a mais, ser um pouquinho mais disciplinado, comer melhor, dormir melhor, se hidratar melhor. Antes disso, tudo isso vai fazer muito mais efeito do que um tênis de placa. Perfeito. Você corre ou você passa? Não vem que não tem. Não vem que Pra não treino eu passo. Boa. Gostei. Correr à noite. Eu acho que tem pessoas que têm um ritmo que faz sentido correr à noite. Eu passo, eu gosto de correr de manhã. Viajar pra correr. Amo. Ou correr pra viajar. Amo, duas paixões. Sei, todo mundo paixões. fala que corre. É, né? Tem nenhum que fala que passa. Só louco, né? E fone de ouvido? Corre ou passa? Passo totalmente. Me deu uma bronca, você não viu? Incentivo indiretamente, então. Não foi pessoal. Óculos esportivo. O óculos, eu corro. Manguito. Manguito é uma peça que para alguns momentos faz muito sentido. Então, te dá a opção de você diminuir a temperatura corporal, né? Quando você esquenta, né? Então, eu acho que é uma peça que a galera tira muito sarro do manguito, mas que ela tem sua função e assim como o tênis de placa é para 5%, o manguito vai ser para aquele dia muito específico, não é para todo dia. Eu gosto do manguito. Tira um sarro de vez, eu gosto também. Porta celular. Passo. Ou pochete, né? Alguma coisa assim. Eu passo. E aí eu entendo que a gente está num país que muitos lugares não é seguro e que principalmente para mulheres é importante. Perfeito. E pra fechar então, Pace Fofoca. Você corre ou você passa no Pace Fofoca? Eu passo todo o meu treinamento sempre pensando em melhorar, e mesmo no dia que é uma corrida mais lenta, eu tô sempre nessa busca desse poder da concentração, de estar ali no momento presente. Então, a gente tem até aqueles momentos de correr com os amigos, que é muito legal, que faz muito sentido. O esporte corrida, ele é um esporte coletivo, apesar de individual. Então, eu acho que pensar em pace e fofoca sozinho não, mas com os amigos eu acho legal. Última pergunta, Piccioneri vai me matar, mas assim, eu quero saber o seu pace, o seu, assim, pace master, que a gente sempre pergunta, né? Pra gente falar assim, um choque na realidade pra mim e para o Galvão. Em quanto tempo, naquele dia perfeito, seu corpo perfeito, cabeça perfeita, você vai fazer 5 quilômetros? Qual é o seu pace? O meu último 5 quilômetros esse ano, eu corri para 16h49. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É um pace de? Dá 3h22, 3h23. Oi, foi o mais rápido até agora aqui, hein? Foi. Só não foi mais rápido que o do nosso querido JJ. JJ, outro nível. Não, JJ, eu tô em sim. outra, galera, nem fala na mesma Tivemos frase. também Ricardo Mendonça. Não, o JJ, deixa eu falar um negócio. Olímpico. Eu tava outro dia pedalando. Paralímpico. E eu pedalo, tipo, meu pace é de 3. Aí eu pensei assim, caramba, mano, o JJ na época da São Silvestre ele fazia mais baixo que isso. Mais forte. Correndo! Correndo é o que a gente vai precisar fazer agora, porque o Corre TMC Acabou. está finalizado por hoje. Já chegamos no final, já pegamos a nossa banana, a nossa medalha. Ademir, obrigada. Valeu, obrigado. Faltaram muitos assuntos, Muito bom, mas agradeço obrigado. demais. Valeu, Ademir. Galvão. Tamo junto. Obrigada, Obrigado, galera. Galvão. Valeu, gente. Até a próxima. Fui, tô no Corre. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Transamérica, TMC.